Editorial semanal: diante do fracasso oportunista, elevar o protesto popular. A queda de 11 pontos percentuais na aprovação do governo de coalizão da direita e a falsa esquerda, registrada pelo Instituto Datafolha a 14 de fevereiro, marca um salto com sérios desdobramentos na crise política latente. A razão para a queda acentuada e politicamente muito preocupante para o oportunismo não é outra: a frustração e desesperança. Ela foi puxada justamente pelos setores mais empobrecidos, aqueles que ganham até 2 salários mínimos ou que têm até o ensino fundamental, 15 pontos percentuais de queda na aprovação. Pelas mulheres, queda de 8 pontos, na região Nordeste, queda de 16 pontos. Em suma, milhões de trabalhadoras e trabalhadores descrentes no sistema político que reclamam precisamente que o governo, apresentado como de esquerda, não o é. Governando com e para a direita latifundiária, antessala do bolsonarismo e do fascismo, não poderia ser outro o resultado. A eclosão da crise de legitimidade do governo era tão inevitável quanto o nascer do sol e, dela, germinam todas as condições favoráveis para a reanimação da extrema-direita. A falsa esquerda é o melhor cabo eleitoral dos fascistas. Tal situação foi vislumbrada já mesmo dentro do governo. Um setor pretensamente radical, entre aspas, do PT, mais ligado ao programa político da fração burocrática da grande burguesia, já pressiona para uma, abre aspas, guinada à esquerda. Isto é, o mesmo programa político de sempre: endividamento público, obras de infraestrutura para a reativação do emprego extensivo em relações de exploração extrema e programas assistencialistas de corporativização das massas empobrecidas, palatáveis eleitoralmente. Se o centrão, entre aspas, permitisse, pois é ele quem governa hoje o país, tal proposição não poderia aplacar o descontentamento popular. A saber, tal guinada, entre aspas, nada mais é que a cópia mal acabada, porque faltaria a criação de estatais, do programa econômico do ditador de turno General Geisel, em pleno regime militar. Já a chamada equipe econômica, entre aspas, do governo, grupo mais ligado à fração compradora, pede cautela, entre aspas, como se fosse possível reverter a crise do governo ao aplicar o teto de gastos, entre aspas, da oligarquia financeira internacional que nem Bolsonaro respeitou. A divisão não se dá apenas entre os bandos oportunistas do PT. Ela se dá entre o oportunismo e a direita escancarada que se incorporou ao governo. Por exemplo, José Múcio, em entrevistas dias após a pesquisa, colocou a boca no trombone e disse, com todas as letras e de forma ainda mais clara: a anistia, à extrema-direita, claro, é comum na história. É prioridade e condição para a pacificação do país. Sabe-se, essa é exatamente a posição dos generais e coronéis golpistas das Forças Armadas Reacionárias e seus sicários das baixas patentes, os quais, vendo uma mudança de ventos na política nacional, utilizam-se de Múcio para ventilar, de dentro do governo, essa pauta, indispensável para que certo movimento de massas anticomunista, entre aspas, acanhado desde o 8 de janeiro de 2023, se reanime e, com ele, se restabeleçam as condições para o alto comando retomar a iniciativa de sua ofensiva contra-revolucionária e voltar a chantagear o país com um golpe militar para impor seu projeto de nação, entre aspas, subjugado ao imperialismo yankee. Por seu turno, embora os líderes da direita parlamentar tenham repelido a ideia de desembarcar, entre aspas, do governo, o próprio Luiz Inácio reconhece que a reforma ministerial será necessária para dar ainda mais controle de postos chaves do governo à direita latifundiária, para que ela não desestabilize o governo no Congresso. Simultaneamente, o Congresso avança projetos de reforma política, entre aspas, como a instauração do semipresidencialismo, fim da reeleição, modificações na lei da ficha limpa e outras, a fechar completamente o cerco contra o governo. Tudo isso significará, em suma, um governo ainda mais direitista em conteúdo, forma e aparência.
não poderá dar outro resultado que não seja o aprofundamento da mesma crise de legitimidade e, de resto, preparar ainda mais o terreno para a extrema-direita. O genocida Bolsonaro, que já estava mobilizando protestos para meados de março, se recusa a transformar as manifestações pró-anistia em protestos pró-impeachment. Isso seria o mesmo que defender uma saída para amenizar a crise sem se incluir ou tirar proveito dela. Mais vale para ele manter sangrando Luiz Inácio nos próximos 2 anos e aproveitar-se disso para, quem sabe, avançar a pauta por uma anistia ou restabelecimento de sua legibilidade para 2026. Ele está ciente de que esse é o melhor cenário para seus planos, pois se abrem condições muito desfavoráveis para o governo do oportunismo, quer seja por sua baixa popularidade, quer seja pelo forte cerco político imposto a ele pela direita latifundiária no Congresso. A profunda crise de dominação da velha ordem, expressa na desmoralização do governo, não se limita aí. É uma profunda desmoralização de todo o sistema político de poder, o velho Estado genocida, crise profunda e abrangente, que desde as jornadas de 2013 e 2014 não restabeleceu nenhuma legitimidade popular. A pesquisa Atlas Intel, preparada entre os dias 11 e 13 de fevereiro, o demonstra. 82% não confiam no Congresso Nacional, 50% não confiam no governo, 47% não confiam no STF, 72% não confiam nas Forças Armadas. Se tomar a pesquisa Datafolha, em que apenas 24% aprova o governo, se vê a que ponto chegou a crise geral no país, quando todas as forças e instituições que se opõem umas às outras em suas rinhas de poder recebem semelhante desconfiança e rechaço geral das massas, que as veem como mais do mesmo. Abre aspas. As instituições democráticas sofrem uma profunda crise de representatividade popular no Brasil. Fecha aspas. É a conclusão do diretor da Atlas Intel, Yuri Sanches. Não é outra a razão da profunda e gravíssima crise geral de decomposição do velho Estado. Os de baixo não aceitam viver como antes, e há de muito, os de cima não podem seguir governando como já se faz tempo. A esperança popular de realização plena das liberdades e direitos democráticos, esperança que ultrapassa séculos de luta das massas populares, sempre capturada por forças reacionárias, oportunistas ou traidores que as venderam ou corromperam, e esmagada por genocídios cometidos por essas forças armadas reacionárias, se converte dia a dia em indiferença, ressentimento, sensação de impotência. Quando são açoitadas por esses mesmos poderes que não sentem representá-las, as massas se lançam com ódio incontido, rancor empossado, fúria, desejo de vingança, e por arrasar total e completamente toda a velha ordem e suas instituições de fachadas lustrosas, sepulcros caiados. A velha democracia colhe hoje toda a ira e rejeição popular, porque não fez mais do que enganar uma vez mais o povo. A ascensão do golpismo é reflexo do fracasso da velha democracia, mais ainda com seu gerenciamento social-democrata, entre aspas, da falsa esquerda oportunista e seu velhaco líder da aristocracia operária, em particular. O potencial revolucionário, submerso entre as massas em meio a essa crise, como fogo de monturo, está a corroer toda a estabilidade aparente. Tal sentimento potencialmente revolucionário pode ser desviado agora pela extrema-direita, fascistas ou golpistas, como já havia sido pela esquerda eleitoreira antes. Para impedi-lo, a verdadeira esquerda, os revolucionários, as lideranças e os ativistas populares classistas combativos devem mobilizar audazmente as massas populares, em cada frente de luta, ligando seus interesses econômicos e reivindicativos imediatos às bandeiras políticas de combate sem quartel à extrema-direita de criminosos e carniceiros que sonham restabelecer o reino de terror do regime militar. E também a velha democracia decrépita, com seus anjinhos de rabo, oportunistas, que ceifam os direitos do povo e oferecem-lhe um inferno na terra.
convocá-las, as massas, para defender um governo direitista, argumentando-lhes que isso é necessário para impedir que a extrema-direita volte a governar, é tão irracional quanto criminoso, pois que é confundi-las, desorientá-las, desmobilizá-las, destroçar suas formas de organização mais elementares e, nesse estado, as massas populares se tornam facilmente capturáveis pelo fascismo. Antes, a mobilização das massas, por conquistar seus direitos econômicos e políticos, devem vincular-se à defesa de uma democracia nova, a da revolução democrática, agrária e anti-imperialista.